pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar mais uma aula de matemática com vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula relembrando o que nós vimos na aula anterior. Então o que nós estudamos na aula anterior? Nós estudamos resolução de problemas envolvendo o sistema de numeração decimal, lembra? E hoje nós vamos continuar vendo algumas coisas do sistema de numeração decimal, mas antes vamos à nossa correção da tarefa de casa, ok? Então vamos ver o que ficou de tarefa de casa na aula anterior. Então observe os algarismos que estão representados nas fichas abaixo. Então vocês têm aí a ficha com o algarismo 5, a ficha com o algarismo 3 e a ficha com o algarismo 7. Com essas fichas, vocês tinham que fazer algumas coisinhas, certo? Então, vamos ver. Então, a partir dessas fichas, vocês tinham que responder. Então, vamos à letra A. Item A. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados por estas fichas sem repetir nenhum algarismo? O item B. Qual foi o maior número formado? E no item C... E o menor? Então, qual foi o menor número formado? Então, vamos primeiro à correção do item A, certo? Então, vamos lá. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados por estas fichas sem repetir nenhum algarismo? Então, vamos colocar aqui na tela, né? Eram esses 3 algarismos, o 3, o 5 e o 7. Então, começando a formação dos números de 3 algarismos, se a gente começar pelo algarismo 3, a gente vai ter o 7 e o 5. Então, o 5 ele pode vir na posição das dezenas ou pode vir na posição das unidades. Então, para formarmos este número 357, nós vamos ter o algarismo 3 nas centenas, o algarismo 5 nas dezenas e o 7 lá na ordem das unidades, certo? Nós podemos também formar um outro número também, começando pelo algarismo 3, que é o número 375. Então vejam que eu tinha falado para vocês que a gente, colocando o 3 como centena, nós podemos alternar o 7 e o 5 como dezena e como unidade. Então, alternando aí, porque antes o 5 era dezena e o 7 a unidade, agora a gente coloca o 7 na ordem das dezenas e o 5 na ordem das unidades. Então a gente consegue formar 2 números, começando pelo algarismo 3, que são esses 2 números, que é o 357 e o 375. Agora, não existe mais nenhuma outra possibilidade de formar número com esses algarismos, começando pelo 3. Agora a gente tem que utilizar um outro algarismo para formarmos outros números. Já utilizamos o algarismo 3, né, e conseguimos formar 2 números. Agora a gente vai pegar um outro algarismo. Vamos pegar o 5. O 5 como lá na ordem das centenas. Então a gente consegue formar o 537, certo? E conseguimos também formar mais um número, começando pelo algarismo 5, que é o 573. Então vejam até agora que nós já conseguimos formar 4 números, utilizando esses 3 algarismos e sem fazer a repetição de nenhum deles, certo? A repetição aí no caso é a repetição na ordem. Então vamos lá. Não existe outra possibilidade aí de formarmos mais um número com o 5 na ordem das centenas, certo? E também já vimos que não conseguimos formar outro número diferente com o 3 nas ordens das centenas. Então, o único algarismo que sobra agora para a gente formar novos números e diferentes desses 4 que a gente já formou, que é começarmos pelo algarismo 7 nas centenas. Então, com a ficha 7, com o algarismo 7 na ordem das centenas, a gente vai conseguir formar o 735 e invertendo a posição do algarismo 5 e do algarismo 3, a gente também consegue formar o 753. Então, com aqueles 3 algarismos, a gente consegue formar esses
6 números que aparecem aí na tela, que é o 357, o 375, o 537, o 573, o 735 e o 753. Então, podem ser formados 6 números diferentes, ok? Vou dar um tempinho para vocês realizarem a correção desse item A e a gente já retorna, ok? Vamos agora para a correção do item B. Qual foi o maior número formado? Então, olha só, vou colocar os 6 números que nós conseguimos formar com os 3 algarismos, com as 3 fichas. E daí a gente vai ver desses 6 números qual foi o maior formado. É claro que se a gente tem a opção de escolher o algarismo para centena, para formar o maior número possível, a gente vai usar o maior algarismo que a gente tem disponível para essa ordem, certo? E quando a gente quer comparar, ver qual foi o maior número formado, a gente vê qual é o primeiro número, qual deles tem o maior algarismo. Então aqui nós temos 2 números formados que começam com algarismo 3 nas centenas. Aí nós temos 2 números formados pelo 5 na ordem das centenas. E temos o algarismo 7 nesses 2 últimos números. Bom, então o que a gente sabe? Que o maior número vai ser aquele que começar com um algarismo maior, que no caso ou é o 735 ou é o 753. Como esses 2 números começam pelo mesmo algarismo, então a gente vai ver qual é o maior observando quais são os algarismos que estão nas dezenas. Então, entre o 3 e o 5 é o maior. Então, qual é o maior desses 2 números, né? Então, como o 5 aqui representa 5 dezenas, que é maior do que 3 dezenas, isso quer dizer que o maior número entre os 735 e os 753 é o número 753. Então, toda vez que vocês tiverem números e esses números têm a mesma quantidade de algarismos, porque assim, para ver qual número é maior, primeiro a gente vai ver qual é a quantidade de algarismos de cada um deles, certo? Então, se eles têm a mesma quantidade de algarismos, a gente vai olhar o quê? Nós vamos olhar para os números, os primeiros números, né? Que no caso, se ele tem 3 algarismos, nós vamos olhar para a ordem das centenas. Agora, se a gente vê que são iguais, aí a gente vai para tentar ver qual é o maior, observando a ordem das dezenas. Se a ordem das dezenas forem iguais também, nós vamos olhar daí a ordem das
unidades, certo? Geralmente isso é muito automático, né? A gente olha para o número e já consegue determinar qual é o maior entre eles. Mas às vezes, principalmente quando a gente está trabalhando com números decimais, isso fica um pouquinho mais complicado. A gente tem que parar para observar um pouquinho melhor, certo? Então, qual foi o maior número formado? Então, o maior número formado por aquelas fichas é o número 753. Então, vou dar um tempinho para vocês realizarem a correção desse item e a gente já retorna, ok? E para finalizar a correção da tarefa de casa, vamos corrigir o item C. Qual foi o menor número formado? Então, vou colocar novamente para vocês aqui todos os números que nós conseguimos formar. É o 357, o 375, o 537, o 573, o 735 e também conseguimos formar o 753. Desses 6 números que nós conseguimos formar, qual é o menor deles? Então foi aquilo que eu falei para vocês. Como esses 6 números têm a mesma quantidade de algarismos, a gente tem que observar quais são os primeiros números, quais são os primeiros algarismos de cada um deles, certo? Então, os primeiros 2 números começam pelo algarismo 3. Então, nós temos 3 centenas em cada um deles. Agora, nesses 2 que começam pelo algarismo 5, então nós temos 5 centenas em cada um deles. E temos aqui esses 2 números começando pelo algarismo 7, que no caso representam cada um deles 7 centenas. Se a gente quer o menor número, a gente vai localizar aquele que contém o menor algarismo nessa posição da centena, que no caso são os números 357 e o 375. Como os 2 algarismos das centenas são iguais, a gente vai olhar na ordem aí das dezenas. Entre o 5 e o 7, o menor algarismo é o 5. Isso quer dizer que o menor número é o 357. Agora, se por acaso, na ordem das dezenas, os 2 fossem iguais, os 2 algarismos fossem exatamente iguais, a gente iria para a ordem das unidades para tentar fazer o desempate e verificar qual é o menor número ou qual é o maior número. Mas nesse caso ele está pedindo o menor número formado e nós conseguimos identificar que o menor número formado aí foi o 357. Então o menor número formado é o 357, que começa pelo algarismo 3, certo? Um tempinho curtinho para vocês resolverem ou fazerem a correção e a gente já retorna, ok?
Tarefa corrigida, então vamos ao que nós estudaremos na aula de hoje. Então hoje a gente vai continuar fazendo um trabalho referente ao sistema de numeração decimal, mas hoje nós vamos ver a escrita por extenso, a composição e a decomposição de números, certo? Vamos primeiro relembrar um ditado que a gente tinha feito numa das aulas anteriores. Eu falei para vocês que a gente ia acabar fazendo a retomada de uma atividade que pedia a escrita por extenso. Naquela ocasião eu tinha pedido para vocês escolherem alguns números para fazer a escrita desse número, ou seja, fazer a escrita de como a gente faz a leitura de cada um desses números. Vocês lembram? Então olha só, hoje eu vou pedir para vocês escreverem por extenso todos esses números. Eu até nem vou repetir como que a gente faz a leitura para não influenciar na resposta de vocês, certo? Então hoje a gente vai tentar fazer a escrita de todos eles, certo? Vocês podem aproveitar e verificar a anotação que vocês fizeram dessa escrita, porque alguns números vocês já acabaram fazendo a escrita por extenso. Então agora a gente vai aproveitar para fazer a escrita de todos eles e depois a gente faz a correção, certo? Então, olha só. Então, como que a gente lê cada um desses números? Então, nós vamos escrever cada um deles por extenso. Então, vou dar um tempo para vocês fazerem a escrita de cada um deles e a gente já retorna com a correção, ok? E então, pessoal, vamos à correção da escrita? Então, o primeiro número, no item A, nós temos o número 5. Então, nós escrevemos ele da seguinte maneira. 5, né? Assim como a gente fala, a gente escreve.
certo? Vamos agora ao item B. Nós temos no item B o número 11. Tranquilo também, né? É um número muito conhecido. Dificilmente a gente erra na escrita desse número. Geralmente a gente comete, às vezes, alguns erros quando o número ele é maior, quando ele tem mais ordens e mais classes, né? Então vamos ao item C, o número 86. Então a gente escreve assim como a gente fala, né? 86, ok? Tranquilo? Então vamos ao item D. Nós temos aí uma dezena cheia, né, como muitas pessoas falam, o número 90. Tranquilo também. O próximo número é muito conhecido, que é o número 100. Não esqueçam que o 100 do número começa com a letra C, né? Senão fica 100. Então, às vezes a gente erra na escrita, mas é um número muito conhecido por todos nós, certo? E o último número desse slide, que é o item F, nós temos o número 150, certo? O que é o 150? Ele é composto pelo 100 e pelo 50. Então, na hora da escrita, a gente escreve 150, né? Às vezes a gente pode pensar, mas se é composto pelo 100 e pelo 50, por que a gente não escreve 150? Então, ele fica diferente na hora da escrita, na hora da leitura, certo? Então, o 100, nesse caso, é lido como cento. E o cento, na verdade, corresponde a 100 unidades. Então, 150, certo? Eu vou dar um tempinho curtinho para vocês realizarem a correção, se for necessário, e a gente já retorna com mais alguns números, ok? Correção ok, pessoal? Então vamos para mais 4 números, certo? Então nós temos um número no item G, no H, no I e no J. Então façam a leitura e escrevam como que vocês fazem a leitura desse número. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a escrita por extenso desses números e a gente já retorna, ok?
Vamos à correção, pessoal? Então, nós temos no item G o número 444. Então, vejam, são 4 algarismos iguais, mas de acordo com a posição que cada algarismo ocupa no nosso quadro valor-lugar, cada um deles vai representar um valor e uma escrita diferente. Então, o primeiro 4 representa 400, o segundo algarismo 4 representa o 40 e o terceiro o algarismo 4, né? Então, 444, certo? No item H, nós temos um número com 4 algarismos, sendo que um deles vai pertencer à classe dos milhares, das unidades dos milhares. Então, nesse caso, o número todo está nessa classe. Então, lembrando que a gente faz a separação desse número de 3 em 3, de trás para frente. Então, a cada 3 ordens, nós temos uma classe. Então, os 3 últimos algarismos estão na classe das unidades simples. E o primeiro algarismo, que é o 6, ele está na classe das unidades de milhar. Então, lembrando que como ele está na classe das unidades de milhar, a gente tem que acrescentar, depois do número, o 1000. Então, nós temos aí 6.384, certo? Então, sempre lembrando que a gente faz a separação de 3 em 3, de trás para frente, e se a gente já tiver algum número na classe das unidades, na classe dos milhares, a gente tem que acrescentar a palavrinha 1000. Então, o primeiro algarismo 6 é lido como 6.000, certo? Então, 6.384. Então, nesse caso, cada algarismo, dependendo da posição que está ocupando, ele está recebendo o seu nome correspondente, né? O 3, ele está na ordem das centenas, então ele é lido como 300, assim como o 8 na ordem das dezenas é lido como 80, e o 4 na ordem das unidades é lido como 4 mesmo, certo? Vamos para o próximo número. Eu acredito que vocês não tiveram dificuldade em escrever, porque esse número é muito conhecido, porque é um número que corresponde ao ano que a gente está hoje, certo? Que é o ano de 2021, certo? Acertaram? Então vamos para o último número.
O último número também é um número que tem 4 algarismos. Então, o primeiro algarismo 2, quando a gente faz a leitura e a escrita dele, a gente precisa acrescentar o número 1000. Cuidado que a gente tem a ausência ali de quantidade nas centenas. Então, ele é lido parecido com o número anterior, 2021. Só que nós temos ali, no caso, 2072, certo? Vou dar um tempinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Então, pessoal, fizeram a correção? Tranquilo? Então, vamos passar para a próxima atividade, certo? Escreva com algarismos o número que será ditado. O número já está aparecendo ali, então, na verdade, eu não vou ditar, mas se eu tivesse ditado para vocês 333, vocês iriam escrever com algarismos esse número que está aparecendo aí, né? Um número formado pelo algarismo 3 nas centenas, 3 nas dezenas e 3 nas unidades, certo? Agora, esse número, como está escrito ali, ele é composto pelas 3 centenas, 3 dezenas e 3 unidades. Então, a gente pode decompor esse número, porque no nosso sistema de numeração, o nosso sistema ele é aditivo e multiplicativo. Então, às vezes, para fazer a escrita, a leitura, a gente tem que fazer uma composição de ordens e classes, certo? Então, o 333, se a gente desmembrar ele, o que nós temos? O 3 vezes o 100, que é o primeiro algarismo na ordem das centenas. Nós temos o algarismo 3 na ordem das dezenas. O que significa? 3 vezes o número 10, né? Porque é 3 vezes a dezena. Então, o algarismo 3 nessa ordem corresponde a 3 vezes o 10. E o último algarismo, que é o 3, ele corresponde a 3 vezes o número 1. Então, fazendo a composição desse número, que é 3 vezes 100, que vai dar 300, mais 3 vezes 10, que vai dar 30, mais 3 vezes 1, que é igual a 3, somando tudo isso daí, nós temos o número 333, certo? Então, o nosso sistema de numeração, ele é multiplicativo e aditivo. Por que ele é multiplicativo? Porque para representarmos esse número que eu mostrei para vocês anteriormente, que é o 333, todos os algarismos da direita para a esquerda, a partir da segunda ordem, são multiplicados por 10. Então, nas dezenas, nós temos o 10, né, que na verdade o 10 aparece da multiplicação de 1 por 10, e nas centenas, esse 10 que estava nas dezenas, ele é multiplicado por 10,
Então, 10 vezes 10 vai aparecer o número 100, que corresponde à quantidade, ao valor posicional da ordem das centenas. Então, olha só, para ilustrar melhor, porque falando fica um pouco complicado, mas vamos ver aqui, ó. Então, ou seja, o que eu estava dizendo para vocês? Então, nós temos aí a decomposição do número 333. Então, da direita para a esquerda, ele é multiplicativo porque ele vai sempre aumentar 10 vezes. Então, vejam bem, na ordem das unidades, ele vale 1. Quando ele passa para a ordem das dezenas, a gente multiplica por 10, porque essa é uma característica do nosso sistema de numeração. Então, para obtermos o 10, nós temos que multiplicar 1 vezes 10, certo? Agora, se ele passar da ordem das dezenas para as centenas, ele vai aumentar 10 vezes. Então, olha só, eu pego, nas dezenas ele vale 10. Para passar para as centenas, nós multiplicamos novamente por 10. Então, 10 vezes 10 vai dar o 100. Se eu chegar na ordem das unidades de milhar, eu vou multiplicar de novo por 10. Então, eu vou ter lá 100 vezes 10, que vai dar 1000. Para a próxima ordem, 1000 vezes 10, que vai dar 10.000, e assim por diante. É por isso que a gente diz que o nosso sistema de numeração, ele é multiplicativo, certo? Então, olha só. Então, fazendo 3 vezes 100, nós vamos obter o 300, certo? Fazendo 3 vezes 10, nós vamos obter o 30, e o 3 vezes 1, nós vamos obter 3 unidades. Então, fazendo a soma de 300 unidades, mais 30 unidades, mais 3 unidades, nós conseguimos compor o número 333, certo? Então, o nosso sistema de numeração, ele também é aditivo, além de multiplicativo. Então, quando que a gente percebe que o nosso sistema é aditivo? Principalmente quando a gente vai pronunciar os números na forma decomposta. Então, a gente percebe que quando a gente faz a forma decomposta, principalmente ao pronunciar, a gente tem que fazer uma soma. Então, por exemplo, o número 333. Então, mentalmente, para fazer a leitura desse número, a gente faz o 300 mais 30 mais 3. Não que seja uma coisa muito automática, a gente não para fazer isso. Mas automaticamente, ao estudar o sistema de numeração, a gente acaba fazendo isso de forma muito mecânica e muito automática, certo? A gente não faz a leitura desse número 333, porque cada número possui um valor. Então, a gente faz uma composição, porque o 333... eu já vou mostrar aqui, nem vou adiantar, mas, por exemplo, o número 333, ele é pronunciado como 300, nós fazemos mais o 30 e mais o 3 para chegarmos no número 333, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês realizarem, para vocês anotarem essa informação que é muito importante, e daqui a pouco a gente já volta e continuamos daí com a nossa aula. Então, um tempinho curtinho para vocês, caso vocês precisem fazer alguma anotação, e a gente já retorna, ok? Então, pessoal, fizeram as anotações? Então, só relembrando, o nosso sistema de numeração é multiplicativo e aditivo, certo? Nós estamos chegando ao final da nossa aula e, como sempre, eu vou deixar uma tarefa de casa, certo? Então, vamos lá. Para a tarefa de casa, numa farmácia,
um medicamento foi embalado em caixas onde cabem 1.000, 100, 10 e 1 unidades. O total de caixas utilizadas aparece na figura abaixo. Então ali vocês têm uma figura representando a quantidade de medicamentos que foram comprados. São caixas diferentes, são caixas onde podem caber 1.000 unidades, 100 unidades, 10 unidades ou apenas 1 unidade. O que vocês vão ter que fazer? Eu quero saber quantas unidades desse medicamento foram embaladas. Então, eu quero que vocês marquem a alternativa correta, porque eu vou deixar algumas opções de resposta para vocês, hein? Então, vocês têm o item A, 1.234, no item B, 2.346, no item C, 2.364 e no item D, 2.436. Então, na realidade, o que vocês vão ter que fazer aí é uma composição. Então, primeiro, façam a composição, tanto faz a ordem que vocês forem começar, se vocês quiserem começar pelas unidades de milhar, não tem problema. Então, vocês podem fazer a soma das caixas maiores, que correspondem a 1.000, depois podem fazer a soma das caixas que correspondem à quantidade de 100 medicamentos, né? Depois podem ir para as caixas menores, que tem 10 cada um, e pode depois, no final, ir para as caixas menores, onde contém apenas 1 unidade. Então, façam essa composição. Vou dar um tempinho para vocês fazerem todas as anotações necessárias. O que eu faria? Contaria a quantidade de caixas de cada quantidade, porque vai facilitar muito na resposta, tá? Então, um tempinho a gente já retorna, ok? Fizeram as anotações necessárias, pessoal? Então a gente volta na próxima aula e a gente daí faz a correção dessa atividade, ok? Até mais!